Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, alegremo-nos e nele exultemos, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus lhe disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos internautas que nos acompanham através das mídias sociais. Os dias subsequentes à Páscoa, nós vivemos e meditamos a alegria dos apóstolos por terem encontrado o Senhor ressuscitado. Aquele que a maldade humana condenou à morte, a bondade e a força de Deus ressuscitou dos mortos. E o fez para que nele, no Cristo vencedor do pecado e da morte, também nós pudéssemos vencer o pecado e a morte. E hoje, dando continuidade ao Evangelho de ontem, ao Evangelho dos discípulos de Emaús, nós vemos como Cristo ressuscitado
com paciência, com didática, falando a língua dos seus discípulos, usando exemplos que eles pudessem compreender, abre as suas inteligências para que eles compreendam a novidade da ressurreição. Desta aparição de Cristo ressuscitado, eu gostaria de comentar convosco, amados irmãos e irmãs, 3 momentos que servem para compreendermos melhor a nossa missão na igreja. Primeiro elemento, lembrem-se que os discípulos de Emaús encontraram Cristo no caminho, não tinham reconhecido que era Cristo, embora eles sentissem seu coração ardendo. Mas quando Cristo parte o pão, após o convite deles, fica conosco, Senhor, quando Cristo parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem o Senhor e voltam para Jerusalém. E em Jerusalém eles estão contando como Cristo tinha aparecido para eles no caminho, como eles tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. E nesse momento, enquanto eles ainda estão falando, Cristo aparece no meio deles. O que isso significa para nós? Significa que quando nós somos missionários, quando nós, como discípulos, que encontramos o Senhor, quando nós falamos de Cristo para o outro, é Cristo que depois entra na vida do outro. Nós não contamos para o outro a história de alguém que ficou preso no passado. Nós contamos a história, nós somos testemunhas, nós evangelizamos em nome de alguém que está vivo e que continua no nosso meio. Então, após o nosso primeiro anúncio, é Cristo que se faz presente, é Cristo que toma, a partir dali, as rédeas da situação, se assim pudéssemos definir, e a partir dali, Ele mesmo se apresenta, para que os outros tenham também eles um encontro com Cristo ressuscitado. Às vezes, nós somos tão tímidos, tão medrosos, tão quietos ao anunciar Jesus. Às vezes porque temos medo de não anunciarmos em plenitude, às vezes porque nos consideramos pequenos, pecadores, frágeis, mas nós, ao anunciar o Senhor, Ele mesmo vem e confirma o nosso anúncio. E ao confirmar o nosso anúncio, permite que o outro se encontre pessoalmente com Ele. Depois, Cristo, e aqui é o segundo elemento que gostaria de meditar, Cristo lança um convite: a paz esteja convosco. Somente Cristo é capaz de dar a paz à nossa vida. Aquela primeira paz, a paz mais fundamental, que nos livra do medo da morte e do desconhecido, é Cristo, porque venceu a morte e porque em sua vitória nós também podemos ser vitoriosos. É Cristo que anuncia para nós a paz no meio dos nossos medos e angústias. Cristo anuncia a paz, porque Ele é o vencedor. Cristo anuncia a paz, nos propõe a paz, nos entrega o dom da paz, porque Ele conquistou a paz na luta que travou com a morte e na vitória adquirida em sua ressurreição. Onde há Cristo, há paz. Onde a verdade de Cristo entra com Ele a sua paz. Onde nos deixamos levar por seu amor e sua misericórdia, recebemos
a paz como um fruto deste encontro com Jesus. E o último elemento é o último versículo do Evangelho de hoje. O versículo 48 do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Não nos basta vir à igreja, não nos basta rezar, não nos basta viver os mandamentos. É preciso ser testemunha da ressurreição de Jesus. É preciso ser testemunha de que Deus amou tanto o mundo ao ponto de enviar o seu Filho único, de ser testemunha que este Filho único de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar, com o seu sangue adquiriu para nós a salvação, com a sua entrega e a sua obediência reparou todo o pecado, toda desordem, toda desobediência. E com sua ressurreição adquiriu-nos a possibilidade de viver para sempre. Nós somos testemunhas disso. Ou somos testemunhas, ou ainda não somos cristãos adultos, maduros e autênticos. O dado de testemunhar Cristo reflete a nossa intimidade com o Senhor, reflete o nosso conhecimento do Senhor, reflete, em última análise, o nosso encontro com o ressuscitado. Reflete-se de fato para nós Cristo é alguém que continua vivo, presente e operante na igreja, como diz o livro dos Hebreus, o mesmo ontem, hoje e sempre, ou se é apenas uma personagem do passado, talvez mítica, talvez interessante, mas uma personagem que ficou presa no passado. Se somos testemunhas dele, é porque nós o encontramos, é porque ele continua vivo na nossa existência. Cuidado para não pensarmos que testemunhar Cristo significa falar de Cristo. Testemunhar significa viver de acordo com o seu infinito amor, dando continuidade na nossa vida daquilo que ele viveu e continuando a sua entrega na entrega diária que cada um precisa fazer. Dizia Santo Antônio: as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Sejamos testemunhas convincentes da ressurreição do Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório e ofereçamos ao Senhor